É isso aí, pessoal. Agora, uma segunda dica para vocês aqui, para o pessoal que vai prestar as provas aí da Unifenas e outras tantas provas, tá? Eu tenho aqui também a ideia da termologia para tratar com vocês. É um assunto bem extenso, por isso o meu bate-papo aqui direto para a gente interagir na lousa, tá ok? Só para a gente relembrar todo aquele arcabouço de conteúdos que nós temos, tá ok? Quando eu falo, então, termologia, primeira ideia que eu trago para vocês é a ideia da termometria. Termometria, ou seja, medidas da temperatura, certo? Você tem ali 3 escalas muito famosas, tá joia? A Celsius, a Fahrenheit, a Kelvin, tá ok? Celsius, Fahrenheit e Kelvin são 3 escalas conhecidas. Como é que eu faço a conversão delas? Lembrar os seus valores aqui, ó. 0 da escala Celsius, 32 da Fahrenheit, 273 da Kelvin. Tá? 100 na Celsius, tá? 212 na Fahrenheit, que é, ó, lembra do perfume? 212, velho. Tá? E aqui, ó, 373. Para converter, né? Para converter de uma escala para outra, você fala assim, Celsius para Fahrenheit ou para Kelvin. Kelvin, que é chamada escala absoluta, né? O seu zero, o zero da escala Kelvin é o zero absoluto, tá ok? Ou seja, menos 273 graus Celsius, tá? Zero absoluto, a menor temperatura que tem, a paralisação completa das moléculas. Então lá, C menos zero sobre 100 menos zero é igual a F menos 32 sobre 212 menos 32, que é igual a K menos 273 sobre 373 menos 273. Aí, galera, muito bem. Agora, posso também trabalhar o que? A variação. Então, você fala assim, Pica-Pau, se for dada uma variação de temperatura na escala Celsius, ótimo. Aqui eu calculo uma temperatura específica. Dei um valor de temperatura, vou encontrar um valor de temperatura aqui. Se eu der uma variação de temperatura em Celsius, então a variação de temperatura em Celsius é igual a variação de temperatura em Fahrenheit sobre 180 lá, moçada. Delta θ na escala Celsius sobre 100 igual a delta θ na escala Fahrenheit sobre 180, que é igual a delta θ na escala Kelvin sobre 100. Legal, porque daí você pode falar para mim, ó, variação de temperatura em Celsius igual a variação de temperatura em Kelvin. Ótimo! Isso aqui, moçada, a parte de termometria. E na termologia, a gente tinha ali a aplicação de duas equações. A equação Q igual a M vezes C vezes delta θ, ou delta T, massa, calor específico vezes variação de temperatura, tá joia? Ora, cara, se aqui o calor específico, você vai ter o único cuidado é o quê? Prestar atenção na unidade. Se o calor específico é dado em calorias por grama, grau Celsius, isso significa que sua temperatura tem que ser dada em graus Celsius e que a massa tem que ser dada em gramas. Fechou? Pode acontecer do cara dar a unidade em joule por quilograma Kelvin. Então, o único cuidado é que a temperatura tem que estar em Kelvin, o que já é uma facilidade, porque a variação de temperatura em Kelvin é igual à variação de temperatura em graus Celsius. E a massa dada em quilogramas. Beleza? Tá? Tá joia? Opa, legal. Que macete. Ok? Q igual a MC delta θ. Quando ocorre, então, variação de temperatura. Agora, na mudança de estado físico, aí eu uso quem? O que mole é igual a M vezes L. Massa vezes calor latente. E a única lembrança que eu tenho para vocês, além da unidade, é o quê? Cara, então, se a massa é em gramas, calor latente em calorias por grama. Se a massa é em quilogramas, calor latente aqui pode ser dado em joules por quilograma. Beleza? Tudo bem? A unidade de medida. A única lembrança a mais para vocês é que muitas vezes o cara te fornece lá o calor latente de fusão, por exemplo, da água, 80 calorias por grama. Mas ele não precisa do calor latente de fusão, ele quer o de solidificação. Cara, qual é o calor latente de solidificação? É esse mesmo valor, só que com sinal negativo, então menos 80 calorias por grama. Show? Beleza? Só lembrar desse detalhezinho. Que bom. Moçada, essa primeira parte aqui, tá, vai nos ajudar a compreender todo o arcabouço que aparece aqui a respeito também do quê? De dilatação.
Quando nós falamos de dilatação, eu tenho 3 níveis de dilatação. Tá? Então lá, dilatação. Ora, as 3 equações, cara, é perfeito, porque olha só, dilatação chamada linear. Delta L é igual a L0 alfa delta teta. Então, quer dizer, o quanto vai dilatar o comprimento de um corpo depende do comprimento inicial, do coeficiente de dilatação linear e da variação de temperatura. Porque, Paulo, se ao invés da dilatação for uma dilatação linear, for uma dilatação superficial, então lá, delta superficial, delta S, igual a S0, superfície inicial, beta, delta teta. E aqui que fica a minha dica para vocês. Equação vocês conhecem. A minha dica é o seguinte, cara, ora, muitos exercícios trabalham de que forma? Eu tenho uma chapa e essa chapa é feita de um material de coeficiente de dilatação linear, X. Opa, mas para trabalhar com chapa, né, para trabalhar com superfície, eu tenho que o coeficiente beta é igual a 2 alfa, beleza? Tá? Lembrar disso aí. E a volumétrica, que é a dilatação de volume, volumétrica. Então, delta V, que é igual a V0, gama, delta teta. Ou seja, a variação do volume dependendo do volume inicial, do coeficiente de dilatação volumétrica e da variação de temperatura. Cara, daqui para cá, gama igual a 3 alfa, beleza? Tá joia? Aonde mais eu uso a dilatação volumétrica? Na dilatação dos líquidos. Tanto que a gente tem o quê? Dilatação de um líquido, quando dentro de um recipiente, depende da dilatação chamada aparente. O que é dilatação aparente? É o quanto transbordou, beleza? O quanto verteu para fora do recipiente. Tá? Então, dilatação aparente, o que transbordou. Mas, a dilatação do líquido não é só o que transborda, é o que transborda mais a dilatação do recipiente. O recipiente dilatou, parte do líquido dilatado ficou lá dentro. Então, a dilatação do líquido é igual à dilatação aparente mais a do recipiente. Ok? Tá ok? Legal. O que acontece, moçada, é que quando você fala de dilatação de substâncias, algumas substâncias têm o chamado comportamento anômalo. E quando eu digo isso, você está falando o quê? Cara, eu estou falando da água, do ferro, do antimônio, do bismuto. Tá? Comportamento anômalo. O que é isso? Ao invés de dilatar, contrai. A água mesmo, né? Se você fala assim, cara, a água de 4 graus Celsius para 0 graus Celsius, acontece, ela vinha num resfriamento, certo? Ela vinha no resfriamento e no resfriamento, então, vem contraindo, diminuindo o volume. Então, contraindo. De 4 para 0 graus Celsius, ela inverte. Quer dizer, cara, a 0 graus Celsius, a água tem um volume maior do que a 4 graus Celsius. Tá? Então, há um crescimento. Por isso que cerveja estoura no freezer, porque a água dilata. Ok? Então, no resfriamento de 4 para 0 graus Celsius, há uma dilatação, um comportamento anormal. Legal? Tá ok, moçada? Então, aí você tem as três ideias, né? Linear, superficial e volumétrica. Tá? Fecho a ideia de dilatação dizendo apenas o seguinte. Porque, Paulo, eu tenho uma superfície que tem um buraco, ou eu tenho um bloco que tem um buraco. Tá, legal, tudo bem. Pergunta de vestibular. Se eu esquento esse corpo que tem um buraco, o que acontece? O buraco diminui ou aumenta? Moçada, simples. Tá? Toda cavidade acompanha o objeto, o corpo. Então, quer dizer que se o corpo dilata, a cavidade vai dilatar. Se o corpo contrai, a cavidade irá contrair. Fechou? Beleza? Tudo bem? Tá, ótimo. E, moçada, você fala assim, cara, eu quero misturar substâncias, né? Eu quero saber o seguinte, coloquei leite quente com café frio, ou café quente com leite frio, misturei essas substâncias, e aí, opa, a somatória de calores de um sistema tem que dar 0. Então, a quantidade de calor de um corpo 1, somada à quantidade de calor de um corpo 2,
somado a quantidade de calor de um corpo 3, 4, 5, 6, tem que ser no total 0. Beleza? Então, somatório de calores igual a 0. Tá? E aí você tem o quê? A situação de mistura de substâncias para se atingir o equilíbrio térmico. Tá? No equilíbrio térmico, então, você fala assim, poxa, corpo 1, M1, C1, delta teta, variação de temperatura do corpo 1. No corpo 2, M2, C2, delta teta, variação de temperatura do corpo 2. E aí por diante. Quem que é o delta teta? Então, M1, C1, delta teta, temperatura final, o equilíbrio, menos temperatura inicial do corpo 1, mais massa do corpo 2, calor específico do corpo 2, variação de temperatura, delta teta de equilíbrio, menos a temperatura inicial do corpo 2. Então aqui, ó, inicial do corpo 1, aqui, inicial do corpo 2, vai somando, tudo isso aqui tem que dar 0. Ok? Relembrando aí as situações envolvendo a termologia. Moçada, a última etapa da termologia é o quê? O desenvolvimento dos gases, certo? Então, quando você fala assim para mim, cara, gases, o que são gases? Né? Gases ideais. Gases ideais que têm átomos esféricos, gases que não reagem, né? Moléculas que não reagem, ok? Então, você vai ter o quê? Primeira ideia, Clapeyron, PV, que é igual a N vezes R vezes temperatura. E na equação de Clapeyron, temperatura tem que ser medida sempre em Kelvin. Sempre Kelvin. Não tem outra. Eu posso usar. Não, sempre Kelvin. Falou gases, cara, temperatura sempre em Kelvin. Tá joia? Acontece que, se você trabalha a pressão em Pascal, o volume em metro cúbico, do outro lado aqui nós vamos ter mol, constante dos gases vai ficar quanto? 0,082 e ela é dada constante, certo? E a temperatura em Kelvin. Agora, se você trabalha, desculpa, aqui ó, inverti a ordem, aqui é 8,31. Se você trabalha pressão em ATM, o volume em litro, número de mols em mol, então, aí a constante é 0,082, é dada, é fornecida, mas a temperatura sempre em Kelvin. Fechou? Beleza, moçada? Clapeyron. Agora, e quando você tem uma transformação gasosa, tá ok? Você pode ter transformações gasosas com mudança do número de mols ou sem mudança do número de mols. Então, com variação, mudança do Nzinho, número de mols, o que vai acontecer? Então, eu vou falar assim para você, ó, pressão vezes volume sobre número de mols, temperatura inicial, igual a pressão, volume sobre número de mols, temperatura final. Pivniti, pif. Beleza? Tá? Então, moçada, tá aí. Ora, mas e quando não há variação? Sem variação do número de mols, aí você tem a clássica equação Piviti-Povotó. Pressão, volume sobre temperatura final, igual a pressão, volume sobre temperatura inicial. Piviti-Povotó, certo? Olha lá, então, o que vai acontecer? Se não há variação, corta o N. Então, essa equação deu origem a essa. Belezinha? Tá? Piviti-Povotó. Ótimo, muito bom. Meninos, você, com essas transformações, você vai ter o quê? Os 3 tipos de transformações envolvendo as variáveis de estado. Isobárica, quando a pressão é constante. Isométrica, quando o volume é constante. E da isométrica, eu só queria lembrar com vocês o nome, tá? Que pode ser chamada também de isocórica, volume constante. Beleza? Isocórica também significa isométrica. E a isotérmica, quando a temperatura é constante. Belezinha? Tá? Ótimo! Ora, moçada, para a gente finalizar aqui, nós temos os estudos da termodinâmica. Termodinâmica. Para isso, lembrar o seguinte, termodinâmica envolve energia interna, energia interna, como sendo quanto? Então, 3 meios de nRT.
o fator 3/2 ocorre quando o gás é monoatômico. Se o gás for diatômico, 5/2. Se o gás for triatômico, 7/2. Tá? Pica-pau, posso substituir isso aqui escrevendo 3/2 de PV. Legal, exatamente. Só que a fração diz respeito ao gás. Então, lá, monoatômico, 3/2. Diatômico, 5/2. Triatômico, 7/2. Ótimo. E também, moçada, a questão do trabalho. Trabalho que pode ser medido como P vezes variação de temperatura, P delta V. Só que essa equação ela só é válida se for uma transformação isobárica. Para uma transformação qualquer, o trabalho ele é medido pela área do gráfico. Área do gráfico de pressão versus volume. Minha dica é o quê? A unidade de medida. Muitas vezes o cara coloca ATM aqui, coloca litro aqui. Então você tem que converter. Opa, o ATM corresponde a 10 elevado à quinta Pascal. O litro corresponde a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Tá joia? Então eu tenho que converter, porque Pascal vezes metro cúbico é que vai me dar Joule. Tá bom? Opa, se eu tenho trabalho, eu tenho a energia interna, com essas duas ideias, com esses dois conceitos, eu chego então à primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica. E aí, moçada, por essa primeira lei, eu vou ter lá a variação da energia interna, dando o quê? Quantidade de energia menos trabalho, tá? E ó, um bate-papo nosso aqui. ΔU positivo, aquecimento. ΔU negativo, resfriamento. Q positivo, o sistema, o gás, ganhou calor. Q negativo, o gás perdeu calor, deu calor para o sistema, né? Perdeu energia, ok? Energia térmica. Trabalho positivo, esse sinal menos a da equação. Trabalho positivo, expansão. Trabalho negativo, compressão. Beleza? Tá bom? Moçada, terminamos aqui falando do quê? Da segunda lei, dizendo o quê? A segunda lei? A impossibilidade de um sistema realizar mais trabalho do que a energia recebida. Então, a segunda lei da termodinâmica diz, inclusive, o quê? Que você tem aí um sistema ideal chamado, o quê? A máquina de Carnot, certo? A máquina de Carnot. A máquina de Carnot que opera entre dois ciclos, duas isotérmicas e duas adiabáticas. Legal? Então, moçada, uma máquina de Carnot é uma máquina que trabalha entre duas isotérmicas, isotérmica e duas adiabáticas. Qual que é a adiabática mesmo? Que não troca calor com o meio externo, então Q é igual a zero. Tá ok? Beleza? Qual que é o rendimento de uma máquina de Carnot? 1 menos calor da fonte fria sobre calor da fonte quente. Ou N igual a 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Show? Beleza, moçada? É isso aí. Valeu, galera!